paramos quando fomos tão rudemente interrompidos. A gente tinha acabado de conseguir uma expressão para o Z, né, na ausência de correntes externas, que era compatível com o fato da gente não estar somando sobre configurações que eram equivalentes fisicamente, né? Quer dizer, se você tem uma teoria de calibre, né, e se você mantém essa invariância de calibre no nível quântico, isso significa, como eu já defini para vocês, que aquela ação efetiva, W de AMI, né, é invariante de calibre. E se essa invariância de calibre é mantida no nível quântico, você, quando soma sobre todas as configurações de calibre, você de fato está somando sobre um monte de configurações que são redundantes, né? Porque não são todas as configurações que vão te dar uma ação diferente, né? Ou pelo menos potencialmente diferente. Você já sabe de antemão que todas aquelas que são relacionadas por uma transformação de calibre vão te dar o mesmo valor da ação. Como o fator, né, de peso, né, é um fator exponencial de I vezes a ação, ou a ação original, ou a ação efetiva, não importa, você tem uma redundância nessa soma, etc. e tal, que a gente viu, né, nas últimas duas aulas. E aí, na última aula, a gente desenvolveu uma tecnologia, né, para a gente conseguir se livrar dessa redundância, ou seja, mostrar de uma maneira, pelo menos um pouco formal, que esse Z de zero, ele possuía uma integração sobre o volume do grupo de gauge, um fator que era o volume do grupo de gauge, né? E o fator que restava era uma soma sobre as configurações não equivalentes, né? Em termos de não serem relacionadas umas com as outras por transformações de calibre. Então, o fator que sobrou, né, já é descontado o volume do grupo de gauge sobre o fator de normalização, era uma coisa assim, né? Integral de AMI, né, delta FP de AMI, né, produtório sobre X sobre A, né, de delta de FA de AMI de X exponencial de I W de AMI, né? Só para relembrar, né, o W de AMI era o S vamos chamar de S de não me lembro qual foi a notação que eu empreguei, que era dizer pelo menos um quarto de F2 de F2 sobre 2 alfa? Sobre 2 alfa? Não falei disso. Estou falando assim, o W era um fator cinético que aparecia lá na equação de Young-Mills. Bom, deixa eu falar. Eu escrevo aqui. Integral de 4x de 1 sobre 2 lambda, né, traço de F mini mais um certo W bar de AMI, né, onde esse W bar era integral sobre psi bar exponencial de I integral de 4x psi bar e dmi menos n psi. Mas era a integral
integração sobre os férmions, né? Que você tinha, o nosso TMI era a derivada covariante. Esses amigos aí são matrizes ou são os campos? Aqui, se você quiser, você pode botar de aliado, né? Eu escrevo AMI para não ter que escrever aliado. Para você entender que você está integrando sobre todas as configurações dessas matrizes. Mas a integração sobre todas as configurações de matrizes é também a integração sobre todos os AMIAs. Tem que ser, né? Quer dizer, você vai ter todas as matrizes possíveis se você pegar todos os AMIs possíveis. Né? Tá certo? Quando eu escrever AMI aqui, eu não estou explicitando os azinhos. Né? Estão aparecendo lá. Então, no nosso ponto aqui, a gente tinha conseguido chegar nisso e a gente conseguiu também chegar num resultado que foi o seguinte: o nosso delta FT de AMI, né? A gente escreveu como sendo o determinante num certo MAB de XY, né? Onde esse MAB ele era DMI, né? De DFA no geral AMV, amigo, vou colocar assim genérico, em relação a AMV, esse aqui de X, esse aqui de Y e esse aqui é de Y. Né? Certo? Na verdade, esse aqui era B, esse aqui era C, e esse aqui era no DMI. Y, A, C. Certo? Essa posição dos índices de representação de junto acima ou abaixo não tem muita importância, porque você até pode definir uma métrica que levanta e abaixa esses índices, que é a forma de Killing, né, do grupo, e ela é proporcional a delta B, então não tem muita diferença. Né? Tá. Então, uma questão que sobrou, né, na aula passada foi a seguinte: tá tudo ótimo, maravilhoso, né? Mas a primeira pergunta é: se esse determinante aqui der zero, né, é um problema, né, de princípio. Né? Então, será que eu tenho como garantir que esse determinante é sempre diferente de zero? Né? A resposta é sim. Tem uma coisa que qualquer que seja a condição de calibre, ela vai ter que sempre satisfazer. Né? O que ela tem que satisfazer é que ela tem que ser atingível. Né? Ou seja, dado um campo, né,
que não satisfaça a condição de calibre, tem que ser possível você escolher um elemento do grupo, tal que você fazendo a transformação desse campo por esse elemento do grupo, você chega num campo que satisfaça a condição de calibre. Né? Então vamos supor o seguinte, vamos supor que você tem uma AMI barra que satisfaz FA de AMI barra igual a zero, certo? Então esse cara satisfaz a condição de calibre. Né? E vamos supor que você tem um AMI, né, que não satisfaz. Deveria ser possível você pegar esse AMI, fazer uma transformação de calibre, né, e chegar no AMI barra que satisfaz. Vamos supor que a diferença entre AMI e AMI barra seja infinitesimal. Né? Se você tiver uma diferença infinitesimal, a gente já aprendeu que a relação entre o AMI barra e o AMI, né, vai ser essa daqui. Desculpa esse demi que está aparecendo aqui, né? É esse demi fresco aí que eu coloquei, né? Certo? Y aqui é a variável em relação a quem você está derivando, né? Tá certo? Esse demi fresco, né? A gente tinha visto na aula passada, era dmi delta B menos IG FABC AMC. Certo? Então, se você pegar a condição de calibre para o AMI barra, né, você já sabe que isso é zero. Isso vai ser também o FA, o AMI menos DMI, né? Como a gente tinha colocado. E isso daqui você já sabe onde é que vai dar, né? Isso vai ser o FA de AMI, né? Mais 1 sobre G integral em DY do MAB XY θB de Y. ΘB infinitesimal. Essa conta a gente fez na aula passada, né? A gente fez meio que ao contrário, né? A gente pegou um cara que satisfazia a condição de gauge e fez uma transformação para um cara que não satisfazia, né? A gente usou esse cara que não satisfazia para colocar na integral funcional e verificar como é que a gente resolvia aquela integral funcional, sendo que só as mais ou menos assim, é como a gente faz para calcular a delta de f de x, né? Mais ou menos a mesma coisa, você fica próximo de x igual a x0, onde x0 é a raiz de f de x, né? F de x0 é igual a zero. É a mesma coisa que a gente fez aqui, né? Então essa é a mesma conta, só que feita ao contrário. Agora eu tenho um cara que satisfaz a condição de calibre, eu tenho um cara que não satisfaz, né? A relação entre os dois vai dar essa condição aqui dando zero. Isso é uma condição de atingibilidade, tá certo? Quer dizer, se eu tiver um cara que não satisfaz, eu posso fazer uma transformação de calibre e encontrar um cara que satisfaz. Isso quer dizer que a órbita, né, é interceptada pelo menos uma vez por aquela superfície FA igual a zero, né? Senão dá zero, né? Senão não pode ser satisfeita essa condição, né? Bom, agora você pode olhar para isso aqui, né, como uma espécie de equação linear, né? Isso aqui é um produto matricial, matriz vezes vetor dando outro vetor, tá certo? Qual a condição para essa equação aqui ter solução? Determinante de m diferente de zero, tá certo? Então, a equação
a condição FA de AMI é atingível se determinante de MAB for diferente de zero. Então, o que você tem que saber é se a sua condição de calibre é uma boa condição de calibre ou não. Se ela é atingível, seja qual for a configuração de campo de calibre, eu sempre posso fazer uma transformação de calibre que vai resultar numa configuração que satisfaz a condição. Né? Então, nós vamos supor que sim, né? Essa é a base do nosso método, né? A gente está supondo que a gente consegue uma condição que intercepte cada órbita uma vez. Né? Então, se a gente supuser isso é equivalente a você ter que o determinante desse operador aqui é diferente de zero. Certo? Maravilha. Quem é esse operador aí? Né? Vamos dar uma olhada. A partir de uma dada condição de calibre, é uma condição bastante comum, que é a condição de Lorentz, né? Que a gente costuma impor também para o caso de Yang-Mills. Então, acabei de apagar a porcaria do operador, né? Era assim. Ele era DI. AC, BFC, DB, NIC, CTDX, CTDY, NIC, né? Esse aqui é o nosso MAB, né? XY. Era esse cara aqui. Onde o DB era aquele outro cara que estava ali, etc. E tal. Então vamos supor que o cara que eu estou considerando é o FC de ali, né? É DB AMIC, né? Estou impondo a condição de Lorentz para cada campo de calibre daqueles. Acho que o livro foi trocado. Acho que é DOSB e DOC. Será? Eu tenho que contrair o primeiro, o segundo desse com o primeiro desse. Agora é o primeiro desse. Vamos manter isso aí, né? Vou botar B, C, vamos ver. Se está errado é o que eu errei antes. Então, pega esse cara aqui e faz essa derivada funcional, né, que está aqui. Você vai ter DF, vamos chamar de B, né? DFB de AMI. De X, de AMI, C de Y, vai ser MI da delta de X menos Y,
Né? Aí você vai ter, então vamos fazer assim, dmi, ami, d, a mesma coisa, né? Só para a gente ter uma delta BC e uma delta mini, né? Certo? Então, isso aqui vai sobrar dmi, delta de x menos y, delta BC. Aí isso aqui você tem que atuar sobre ele com esse dmi que está aí, né? Aquele dmi que está lá, desculpa. Então, você vai atuar com dmi, delta AC, menos IG, F, AC, B, MB. Isso aqui vai atuar em cima do delta BC, DI, delta x menos y. Foi mal, faltou uma coisa aqui. Esse aqui é ami, né? Tem DMI ami nessa história. Esse aqui é um DI também. Está tendo só uma superia aí da história. Né? Então, esse daqui vai ser o NAB XY. Né? Aí, esse cara, vezes o primeiro termo, você vai ter um dalandertiano vezes um delta AB, né? A delta de x menos y. Menos IG FABC AMB, ABC, não, ACB, AMB, delta BC. Estou usando a letra C também, né? C contrário, estou usando a letra D. A letra D que está mal. Vou usar D aqui, tá? E aqui vai ser D mesmo, né? Então, se delta CD vai transformar o C em D, então isso vai ficar FABD, AMB, DI da delta de x menos y. Certo? Tem que lembrar que isso daí é um operador, né? Ainda atuando sobre, em geral, sobre uma certa função, tá certo? Então, eu posso eventualmente fazer uma integração por partes. Não vou deixar esse cara desse jeito. Eu acho que mais tarde fica mais fácil argumentar uma outra coisa aqui em cima dessa forma dele. Né?
Enfim, é esse cara o operador do qual nós temos que calcular um determinante. Né? A tarefa é foda, né? Porque tem uma configuração arbitrária de campo de gauge não abeliano no meio. Né? Você não sabe calcular um determinante em geral com uma situação dessas. Tá? Você sabe calcular até o determinante para coisas específicas. Né? Tem técnicas de aproximação, tem tudo. Agora, para um troço que envolve uma configuração arbitrária de campo de gauge, você não tem uma resposta fechada em geral para isso. Então a solução aí é deixar o negócio do jeito que está. Tá certo? Tipo assim, num calibre como esse, calibre de Lorentz, né, o operador que a gente tem que calcular, cujo operador a gente tem que calcular o determinante, é esse aí. Tem outros calibres, daí você vai ver que variando o calibre, né, você vai variar esse termo que está aqui, vai variar também o operador em relação ao qual você tem que calcular esse determinante. Tá certo? Então congela essa parte aí, por enquanto. Né? Tipo assim, tem que calcular o determinante, não sei como é que eu faço, levanta a mão. Né? Vamos analisar a outra parte, a parte lá da delta, né? Da delta funcional. Né? Como é que funciona a parte da delta funcional? Eu já apaguei. Né? Quer dizer, tem produtório sobre x sobre a da delta de FA de amigo x. Né? É essa delta aí que eu tenho que levar em consideração de alguma forma. E aí observa o seguinte, ó, se eu pegar, né, a minha condição de gauge e trocar por ela mesma menos um certo lambda A de x, mas se lambda A é uma função fixa, tá certo? Essa conta não muda em nada, tá certo? Eu falei que aqui estou pedindo dmi a mi igual a zero, não é isso? Eu podia pedir dmi a mi igual a esse lambda de x. A conta da derivada funcional em relação a mi ia ignorar a presença desse cara que está aqui, isso ia dar zero, de qualquer jeito. Né? E o operador em relação ao qual eu ia fazer o determinante ia ser o mesmo. Imagina que FA de amigo igual a lambda A de x é uma condição de calibre tão válida quanto FA de amigo igual a zero. Tá certo? É um deslocamento da sua superfície, né, que em princípio vai continuar interceptando sua órbita do mesmo jeito. Né? Por exemplo, aqui nessa conta aqui, o teu FA de amigo igual a lambda mi vai continuar atingível se o FA de amigo igual a zero for atingível. Tá certo? Essa condição não tá afetada, né, por essa história. Então tem toda uma classe de calibres que você pode utilizar usando o mesmo FA que vão te dar rigorosamente o mesmo resultado. Né? Então, lá no seu funcional gerador, você pode fazer a seguinte sacanagem, graças a isso. Olha, quem inventou isso não fui eu, não me recriminem, tá? Não me sacaneiem. Se quiser sacanear alguém, vão sacanear o FADEF. Entendeu? Não tem problema. Você faz o seguinte, ó, você pega lá o Z de zero, integral, DAMI, né? O delta FP de AMI, produtório, X em A, o delta de FA de AMI de X, né? E agora vamos colocar aqui o tal lambda A de X, tá certo? E aí exponencial de W de AMI, né? Você vê, todos os caras, independente, essa integral independente desse lambda A, tá certo? Independente, qualquer que seja o lambda A, essa integral vai dar a mesma coisa.
posso integrar sobre o lambda A? Posso fazer o seguinte, vamos multiplicar aqui o exponencial de menos I sobre 2A integral de 4x de lambda A e x lambda A e x. Lambda A, lambda A, soma sobre ela. Tá certo? Isso é um fator multiplicativo, né? Esse é um problema meu, se eu multiplico, eu posso multiplicar qualquer coisa, contanto que eu divida logo em seguida. Tá, eu estou multiplicando, estou dividindo, tá? Eu só não estou mostrando a divisão, porque isso eu estou enfiando dentro daquele fator de normalização do funcional gerador, né? E aí eu multipliquei, mas eu vou mais longe, eu integro funcionalmente sobre o lambda A. Esse fator aqui é um número, porque esse cara que está aqui não depende de lambda A. Embora apareça o lambda A lá, eu posso escolher qualquer lambda A que eu quiser, que eu vou ter sempre o mesmo resultado. Então, esse fator inteiro, essa integral sobre o lambda A desse cara aqui, é um número. Só que eu enfiei a dependência em lambda A aqui, então eu vou usar essa dependência em lambda A, que eu acabei de enfiar lá. Eu vou mudar a ordem de integração entre o AMI e o d lambda A, fazer primeiro a integração sobre o d lambda A. Ah, eu posso fazer isso, professor? Quando que eu posso fazer isso? Quando você é uma pessoa otimista, né? Que acha que a integral funcional é uma coisa bem definida, né? Tem tudo. Você sabe que você pode mudar a ordem de integração numa integral normal quando sua integral é convergente, né? Quando ela te dá um resultado finito, a integral múltipla te dá um resultado finito, convergente, tudo bonitinho. Então, integral dx dy é igual a integral dy dx. Quem falou que isso daí é uma integral convergente? Ninguém falou isso. Mas nós estamos supondo, né? Então, nós somos pessoas otimistas que supõem as coisas, né? Então, mudo a ordem de integração e vou fazer primeiro a integração sobre lambda A. Então, eu pego e passo esse negócio todo para cá, para dentro, passo a integral sobre lambda A, e agora, olhando só para esse pedaço integral, aqui parece que tem uma dependência em lambda A. Eu uso a delta, mas para fazer a integral em d lambda A. Tá certo? Se lambda A vai ter que ser igual a FA, caso contrário, a integral é zero. Tá certo? Então, o resultado de fazer essa integral primeiro vai ser o seguinte. Eu usei a delta, tá certo? Para fazer a integral em d lambda A. Então, eu acabei de transformar isso tudo que está aqui num termo a mais na minha ação, que é exatamente do jeito de um termo de fixação de calibre. Aí quadrado, né? Se vocês quiserem jogar laranja, joguem. Mas não joguem em mim, pelo amor de Deus. Tá certo? Se você pegar o livro lá do FADEF, slide 9, esse é um dos truques mais bem justificados que tem lá. Tem muitas outras coisas fantásticas que os caras fazem ali, né? Fantásticas. Que expressam uma confiança, né, sem par na integral funcional. Confiança essa que a integral funcional tem devolvido. Tem dito, não? As coisas são assim mesmo, né? Quer dizer, o juiz, em última análise, de toda a física que pode vir da integral funcional é a experiência, no final das contas. Então você usa a tua intuição sobre matemáticas
aplicada a coisas normais com integral funcional. Lembra, para não perder o senso crítico, que a integral funcional é um objeto mal definido matematicamente, em última análise. Né? Mas se ele fosse bem definido, ele deveria ter essa propriedade. E usa as propriedades que você supõe que ele deveria ter. Certo? Então, olha só, tudo que nos falta trabalhar é esse cara que está aqui. Esse cara que está aqui agora faz parte de uma teoria de campos local. Diga uma pequena viajada. Quando são integrais normais, mesmo que a gente não possa trocar a ordem de integração, a gente muitas vezes troca, justificando isso como uma continuação analítica, tal, por ela, qualquer outra coisa. Existe alguma tentativa nesse sentido de integral funcional? Eu acho difícil usar o meu argumento. Você está dizendo, a integral, vamos supor, né? A integral não é bem definida, né? A integral não é convergente, ela não me dá um resultado finito. Então, eu posso tentar definir essa integral numa região de algum parâmetro do qual a integral dependa, né? Onde a integral seja bem definida. E aí eu posso tentar definir a integral para regiões dos parâmetros onde a integral não é bem definida através de uma continuação analítica. Né? Isso é uma prática, né, que acontece não só na teoria de campo, na análise complexa, muitas vezes acontece isso. Né? Não é o caso aqui. Não tem como fazer análise? Não, aqui não é o caso. Né? A gente nem está imaginando uma região, alguma dependência paramétrica dessa integral. Eu não tenho nem como garantir que exista alguma região dos parâmetros onde a integral seja bem definida. Que é essencial para você aplicar truques como esse, que exista alguma região onde a integral seja bem definida. Né? Mas aqui eu não tenho análogo a isso. Então é realmente um ato de fé. Né? Um ato de fé, cuidado, justificado a posteriori pela experiência. Então não é tão ato de fé assim. Né? Quer dizer, você propõe isso e você espera que a experiência corrobore ou não o que você está propondo. Aparentemente, a experiência corrobora. Então você ganha confiança e segue em frente. Né? Um dia a experiência não vai corroborar, você vai... Bom, onde é que eu errei? Tem muitos lugares, né? Onde você pode ter errado. Legal. Bom, e agora, o que a gente faz com esse cara que está aqui, esse delta Faddeev Popov? Né? Ele é um determinante. Né? Aí, um determinante, ele tem uma expressão possível via integral funcional. Né? Nós não falamos disso até agora, porque a gente não trabalhou as consequências últimas da integral funcional. Né? Mas vamos dar um exemplo de dimensão finita, tá certo? Exemplo de dimensão finita. Eu vou introduzir aqui para vocês umas coisas que eu chamo de variáveis de Grassmann, tá certo? Elas são adequadas para você falar de integração funcional quando você está falando de férmions. Então, variáveis de Grassmann são objetos curiosos. Por exemplo, uma variável de Grassmann A, né, ela satisfaz uma regra curiosa que é A ao quadrado igual a zero. Né? Existem matrizes que satisfazem isso. Né? Mas eu não quero que elas sejam matrizes, eu quero que elas sejam variáveis isoladas. Tá certo? Então, variáveis que satisfazem coisas desse tipo, por exemplo, se você tiver duas variáveis de Grassmann, A e B, você tem aqui o anticomutador de A com B é zero, tá certo? Essas coisas são chamadas de variáveis de Grassmann.
funções de variáveis de Grassmann, se você quiser, definindo o que você chama de expansões em série de Taylor das variáveis de Grassmann. Então, vamos dizer, a função mais geral de uma certa variável de Grassmann, de uma única variável de Grassmann, vai ser uma coisa assim, f0 mais a f1. Né? Você não tem os termos A2, A3, A4, A5, etc. e tal. Não existem esses termos. Se você tiver a exponencial de uma variável de Grassmann, isso aqui é 1 mais A, pura e simplesmente. É um mundo estranho. Né? Você pode definir uma derivada em relação à variável de Grassmann. Né? Como sendo um cara que pula por cima das outras variáveis de Grassmann, trocando de sinal a cada momento que pula, e que quando ele chega na variável A, ele elimina a variável A. Né? Então, nesse caso aqui, isso seria B, C, E, F, por exemplo. Né? Ele vai chegar até o meio aqui e trocar de sinal. E eliminar a variável A. E você pode também definir uma integral sobre uma variável de Grassmann. A integral é bem estranha. Ela funciona como se ela fosse uma derivada, no fundo. Né? Se você integrar em dA sem nada, o costume é fixar isso aqui como zero. Se você integrar em dA o próprio A, claro que não dá para dar A2 sobre 2, né? Porque o A2 é igual a zero. Né? Então, a gente define esse cara aqui como 1. Né? Você pode mostrar que se você definir uma integral satisfazendo essas duas regras, você tem uma coisa que é linear e é invariante translacional. Aí abre-se um parêntese. Né? Invariância translacional é uma coisa preciosa para nós. Né? A gente viu que a própria representação via integração funcional do Z, né, do funcional gerador, requeria que a gente tivesse invariância translacional da medida. Né? Então, vamos supor, né, que eu tenha, né, tem uma coisa que tem que ser dita aqui. Né? Essa integral em dA vezes A é igual a 1. Agora, imagina que ao invés de você estar integrando integral em dA, não sei se é isso que eu queria falar, não é isso não. Isso aqui, eu não pensei que eu ia ter que falar disso hoje, para estar meio no improviso, né? Erros acontecem, acontece o improviso. Deixa eu tentar lembrar como é que ela é isso. Eu quero falar como é que muda essa medida de integração quando eu faço uma mudança de variáveis. Coisa assim, tem que ter que integrar de B de lambda A vezes lambda A tem que dar 1, tá certo? Se A é uma variável de Grassmann, lambda A também é uma variável de Grassmann, tá certo? Para que isso aqui dê 1, então eu tenho que ter que B de lambda A é 1 sobre lambda dA. Isso aí. Isso aqui é o inverso do que o bom senso diz, né? Que uma medida tem que se transformar. Né? D de lambda x é lambda d de x. Né? Mas quando você tem uma variável de Grassmann, você tem essa propriedade a mais na medida de integração. Acho que agora com isso dá para falar o que eu quero falar. Né? Vamos lá. Deixa eu fazer para vocês uma integral sobre duas variáveis de Grassmann, dA, dA1 e dA2.
certo? D a barra 1, D a barra 2. É isso mesmo. São duas variáveis de Grasman e duas que eu chamaria de conjugadas, mas que na verdade são variáveis de Grasman independentes. Então são 4 variáveis de Grasman. O cara que eu vou colocar aqui vai ser exponencial da integral não, exponencial de a barra 1 a barra 2, uma certa matriz M, A1, A2. Vou botar o sinal de menos aqui. Bom, a matriz M, né, ela é M1, M2, M21, M22, né? Então isso próximo aqui da integral introdutória de BI, né, que é o negócio que está aqui em cima, exponencial de menos a barra 1, a barra 2. Aqui eu vou ficar com M1 A1 mais M12 A2, M21 A1 mais M22 A2. Tá? E continua pelo vale DAI, exponencial de menos. Agora vem um cacetão de coisas, né? A barra 1, M1 A1 desculpa, vou fazer de outro jeito isso. Vou fazer desse jeito não. Não, vou fazer desse jeito sim. Porque aí fica menos gratuito. Né? A barra 1 M1 A1 mais a barra 1 M1 2 A2 mais a barra 1, desculpa, a barra 1 M1 mais a barra 1 M2, a barra 2 M2 1 A1 mais a barra 2 M2 2 A2. Né? Exponencial disso, né? Tem 4 variáveis. Exponencial dessas 4 variáveis vai dar 1 menos a história toda que está aqui, né? Mais a história toda ao quadrado, né? A história toda ao quadrado vai envolver termos que tem 4 variáveis de Grasman já. Concorda? Vai ter, por exemplo, esse aqui, ó, a barra 1 M1 A1 vezes a barra 2M22 A2. Tá certo? Vai ter coisas assim, né? E do cubo em diante, tá certo? Eu vou ter termos que tem 6 variáveis de Grasman. 2, 4, 6. Só que eu estou integrando sobre 4 variáveis de Grasman. Então vai sobrar variáveis de Grasman sem integração. Tá certo? Dentro dessa história. Aí dá 0. Então, essa exponencial que está aqui vai para a primeira ordem, a segunda ordem e acabou. A segunda ordem, quais são os termos que contribuem na segunda ordem? Ó, se você pegar o produto desse cara com esse cara, você vai ter a barra 1 ao quadrado, 0. Tá certo? Se você pegar o produto desse cara com esse cara, aí você tem a 1 ao quadrado, que é 0. Esse cara com esse cara é um cara que não tem nada mais, tá certo? Não tem
Quer dizer, desculpa, é um cara que contém a barra 1 a 1, a barra 2 a 2. Né? Então, você vai ter um termo assim, né? Se não me engano, 1 sobre 2 fatorial, N1, N2, 2. Vou abrir bem o parênteses aqui, que tem a barra 1, A1, a barra 2, A2. Certo? E você vai ter mais uma contribuição, que é esse cara vezes esse cara, que também tem a barra 1, a barra 2, A1, A2, que é o N12, N21. Agora, a barra 1, para você escrever tudo assim, a barra 1 a 1, a barra 2 a 2, você tem que colocar nessa ordem. Então, o A1 vai passar por cima. A barra 2 e do A2 não vai trocar de sinal, e o A2 vai passar por cima da barra 2 e vai trocar de sinal uma vez. Então o sinal que você tem que colocar aqui é o sinal de menos. Certo? Então essa daqui é toda a contribuição de segunda ordem. Observa que o 1 vai contribuir com 0 por causa das regras de integração. Tá certo? Esses aqui não contém todos os As e abarras. Então vai ter integral que não vai estar pareada, não vai estar com ninguém. 0 também. Então o único termo que vai contribuir vai ser esse termo que está aqui. Ó. E o que é isso que está aparecendo aqui? O determinante da matriz M. Tá certo? Então essa integral funcional, essa integral sobre as variáveis de Grasman, com essas regras de operação, né, que eu acabei de dar a velocidade da luz aqui para vocês, né, é um jeito de escrever o determinante de uma matriz 2×2. Tá certo? A ideia é que, com alguma justificativa a mais, tá certo, eu possa escrever o determinante de uma matriz infinito por infinito contínua, usando também variáveis de Grasman. Tá certo? Então, a generalização dessa forma vai para o que nós chamamos agora de um campo de Grasman, certo? Um campo de Grasman é um cara que a cada ponto x me associa uma variável de Grasman independente eta de x. Tá certo? Então são infinitas, continuamente parametrizadas variáveis de Grasman. Tá certo? Vale as regras de integração sobre variáveis de Grasman, né? Integral de deta vezes zeta igual a 1, etc. e tal. Né? Então isso aqui é um campo de Grasman. A ideia é que aquela forma do determinante possa ser escrita de maneira generalizada como integral funcional sobre deta barra exponencial de i integral d4x eta barra de x m integral d4x d4y m de xy eta de y seja o determinante desse m de xy. Acho que agora eu estou com uma matriz contínua, né? Eu posso pensar numa matriz contínua com índices AB, e aí eu vou precisar
de índices AB também para esses campos de Grassmann. Tá certo? E nesse caso, o teu determinante do N é AB. Então, essa fórmula que está aqui é uma fórmula que é herdada daquela expressão particular para integração sobre variáveis de Grassmann. Eu falo disso com um pouco mais de cuidado nas aulas lá dos pré-requisitos. Eu acho que é o métodos funcionais 2, tá certo? Aí eu demoro um pouco mais. Não é uma coisa muito mais profunda que isso, mas é uma coisa trabalhada com um pouco mais de cuidado do que hoje, né? Hoje estou pegando a coisa meio de surpresa, né? Então, é importante observar que tem uma fórmula análoga para bósons, tá certo? Que você pode mostrar que acontece, né? Uma integração funcional. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente. Suponha que você tem um campo escalar e você tem um certo operador. Você resolva calcular o seguinte: integral dφ bar exponencial de I integral d4x y φ bar de x m de xy e de y. Certo? Se M é um operador, né, que está atuando ali. Suponha que você consegue diagonalizar esse operador, né? Se M de xy aplicado num certo φ de y, pegando dy, é igual a um certo lambda φn, né? Lambda n φn de x. Certo? Então, esse conjunto desses φn's é uma base para, suponha que seu operador seja hermitiano, aquelas coisas todas, né? É uma base de autofunções, de modo que você possa pegar o φ de x e decompor como Cn φn, tá certo? Em termos dessa base. Se você faz isso, essa integral d4x, d4y, φ bar de, vamos dizer, e o φ bar de x vai ser somatório em n de Cn barra Φn bar, né? Φ bar de x, m de xy, φ de y, você vai escrever como somatório em m da integral d4x, d4y, né? De Cn barra, as coisas que dependem da integral são φ barra n Fn, tá certo? E aqui você vai ter C barra n Cn, né? Supondo que você tem um conjunto ortonormal, né? Isso aqui seja delta nn, você termina aqui com somatório em n C barra, perdão, faltou o m atuando nesse cara, aqui vai ter também um certo lambda m, né? Então você vai ter C barra n, Cn, lambda n. Então, a sua medida funcional, você pode definir sem nenhuma perda de generalidade, como sendo produtório em n do dCn. Não? Porque φn são funções fixas. Se você quiser integrar sobre todos os φs, você integra sobre todos os Cn's. Tá certo? Se você variar sobre todos os coeficientes dessa decomposição, você integrou sobre todos os φs. Né? Então você define sua medida funcional como produtório em n de dCn, e como resultado, a integral funcional vira produtório em n de dc barra n dCn, e aí você fica com a integral
da exponencial de I somatório em N, C barra N, Cn, lambda N. Tá certo? Ficou mais simpático. Integral desse jeito. Né? Agora você faz outra mudança de variáveis. Você faz uma mudança de variáveis que vai ser Cn' é igual a raiz de lambda N Cn. Então, dCn, que está aparecendo lá, vai ser 1 sobre a raiz de lambda N dCn'. Esses aqui são números normais, não são números de Grassmann. Tá certo? Quando você substitui essa mudança de variáveis aqui, você termina com um jacobiano, que é 1 sobre produtório sobre N, de raiz de lambda N para esse cara, raiz de lambda N para esse cara. Então você vai terminar com lambda N, dC barra produtório N, dC barra linha N, dCn linha, exponencial de I, somatório em N, C barra N linha, Cn linha. Tá certo? Isso daqui é o integral gaussiano, que você pode fazer, vai te dar, sei lá, raiz de π sobre I, não sei, coisa assim, integral de Fresnel, né? Seu fator produtório disso para infinitos fatores vai dar infinito, mas você pode regular, já dividindo isso pela medida, né? Definindo a medida com a divisão por esse fator. De modo que você pode calcular essa integral e imaginar que ela seja 1, e o resultado final da integral é realmente esse aqui, que é 1 sobre o produtório N dos lambda N, e isso é 1 sobre o determinante do N. Tá certo? Provar que aquilo ali dá o determinante de M é um negócio parecido. Também decompõe os campos de Grassmann em autofunções do operador M, do mesmo jeito, e usa a propriedade da medida que não é assim, né? Com raiz de lambda N em cima. Tá certo? E aí você vai terminar com uma coisa daquele tipo. Né? Então por que eu não uso variáveis bosônicas? Né? Porque eu estou interessado não é no 1 sobre o determinante M, eu estou interessado em determinante de M. Se eu usar uma variável bosônica, o determinante de M fica 1 sobre essa integral funcional que está aqui. Não me ajuda em nada. Vou ter que dividir por essa integral funcional. Eu tenho que fazer a integral funcional, o que é tão difícil quanto fazer o determinante de M. Calcular o determinante de M. Mas, usando variáveis de Grassmann, o determinante de M fica em cima. Eu posso trocar o determinante de M por essa integral funcional sobre essas variáveis de Grassmann. Tá certo? Se eu trocar esse determinante por essa integral funcional, o que eu tenho então é um termo a mais na minha ação. Tá certo? O meu z de zero, depois que eu fizer todas essas tretas, né, ele vai ser integral sobre dA', integral sobre beta barra, né? Eu posso também reverter aquela integral fermiônica do W barra para a integral de dψ barra da exponencial da ação fermiônica. Tá certo? Reverter aquilo. E eu vou ficar com o seguinte, a exponencial de I integral d4x, abre um grande parênteses, né? Vai ser 1 sobre 2 lambda traço de F' mais psi barra e gama mi d menos m psi. Isso era o que eu tinha no início. Faltou aqui, já que eu estou desfazendo aquele dado, né? Já vi, eu tenho que colocar os campos fermiônicos de volta, né? Mais o menos, né?
1 sobre 2A, né? FA de AMI ao quadrado, que é o cara que vem da delta, né? Mais integral I vezes integral d4x d4y de eta barra A de x NAB de xy eta B de y. E aí, ó, todo o efeito, né, do determinante para a hipótese, do termo de fixação de calibre, é modificar a ação original da QCD, que era essa, por um termo a mais no termo de fixação de calibre, e por esse termo a mais, incluindo esses campos fermiônicos, né, esses campos de Grassmann, que são chamados de fantasmas. Tá certo? Vamos trabalhar esse último termo aqui, esse termo dos fantasmas, né? Queria que vocês me dissessem quem era o operador MAB, a última versão dele, pelo menos. MAB, XY, Delta de AB. DMI, delta de AB, né? Menos. Tinha aí? Então, só no final ficou o delta de plano de AB primeiro, aí ficou um box, usando a delta de giro. Ah, sim, isso é um box. Box. Aí o delta de giro, apague o peso delta de x menos y. Delta de x menos y. Menos IG, FABD, ABD, DELB, e eu acho que é uma delta de x menos y. Isso, né? Isso. Então, o que dá isso aqui? Integral de 4x, d4y, eta barra A, MAB de x, MAB de xy, eta B de y. Né? No primeiro termo, você vai ter D'Alembertiano aplicado na delta, né, aplicado no eta. Tá certo? Esse D'Alembertiano é um D'Alembertiano x. Tá certo? Então, essa delta de x menos y pode ser usada na integração em y, tá certo? E você vai transformar x em y aqui, transformar esse primeiro termo em eta barra A D'Alembertiano eta B. Tá? Uma das integrais cai fora, sobra eta barra A D'Alembertiano eta B, você tem um delta B aqui, então vai ficar eta A mesmo. Esse é o primeiro termo dessa coisa. Depois você tem menos IG. Aqui você tem uma coisa parecida, um dmx, delta de x menos y. E aí, esse dmi você vai fazer uma integração por partes para ele atuar sobre, vamos dizer que esse cara aqui seja de x, tá certo? Então você vai ter um dmx, não. Levanta a mão, tem que saber aonde que os operadores atuam. Sem x e sem y.
Eu estou usando uma forma um pouquinho diferente do Pascual. Eu fiz a integração em parte da derivada covariante e aí eu me enrolei nessa história. Eu perdi a noção precisa de em que variável que o cara está atuando. Vamos lá, vamos tentar resolver isso de outro jeito. Vamos pensar que o dmx de delta x menos y pode ser visto como menos o dmy delta de x menos y, tá certo? Se você trocar a variável sobre a qual a diferenciação está atuando. Aqui tem um sinal de menos, né? Para o y, olhando no ponto. Esses dois são a mesma coisa, o suporte em x igual a y. Mas uma coisa é você fazer a integração em x ou fazer a integração em y. Né? Tem uma diferença de sinal entre um cara e o outro. Então, você vai pegar esse cara aqui e botar, por exemplo, a mi y, aqui tanto faz, a mi y, a mi x, não importa. Botar esse cara daqui integrando em y com eta de y. Né? O que vai acontecer? Você vai ter menos o dmy, tá certo? Atuando no ami vezes o eta. É o resultado da sua integração por partes. Então, menos ig fabc dmi, que era de y, mas termina sendo x, porque você já fez a integração sobre y. Né? Dmx, que é um dos bis aí em cima, né? Dmx de ami d eta b de x, né? Agora você tem que distribuir isso aqui, você vai ter dmi ami vezes eta mais ami dmi eta, tá certo? Só que dmi ami é zero, né? Se a gente usou a condição de gauge dmi ami igual a zero, né? Então esse primeiro termo não contribui, você vai ficar com ami d dmi eta, pura e simplesmente. Então, o resultado final dessa conta aqui vai ser ami d. Bom, vamos trocar d por c. Ami c dmi eta d, pura e simplesmente. Claro, e o eta barra a que está ali, que não tem culpa de nada, né? Vou botar ele aqui na frente. Eta barra a dmi eta b. Certo? Então, esse cara aqui, né, é o termo a mais que está aparecendo dentro da história. Né? Compara com um campo escalar normal. Como é que é o termo cinético de um campo escalar complexo, por exemplo? Né? Ele é 1/2 de dmi φ estrela dmi φ, não é isso? Se você fizer uma integração por partes, esse dmi passa para cá, no meio não tem um meio, o complexo não tem um meio. Esse dmi passa para cá, você vai estar com menos φ estrela da lambertiano φ. Tá certo? O cara com quem você termina aqui é mais eta barra a da lambertiano eta. São duas aberrações aí. Uma, esse é um campo fermiônico, um campo tomando valores em variáveis de Grassmann, né? E com uma ação cinética bosônica. E além de ser uma ação cinética bosônica, ela está com um sinal trocado em relação ao que você esperaria que ela fosse. Tá certo? Isso tem consequências do ponto de vista da unitalidade da sua teoria. Esse sinal te dá o sinal do resíduo do polo do propagador, que tem que ser positivo para que sua teoria seja unitária. Tá certo? Então, esse sinal trocado aqui, em princípio, gera o que você chama de status de norma negativa. Por isso que esses caras são chamados de ghosts ou fantasmas. Certo?
Então, isso aí, se ele estivesse sozinho no universo, seria muito ruim. Né? Só que ele está junto com outras coisas. Ele está junto com um campo de calibre, um F. O F tem um pedaço também que está associado com norma negativa. É a parte longitudinal do campo amigo. Então você pode mostrar uma conta intrincada, não é uma conta fácil, que esses ghosts, eles entram na sua teoria de uma maneira muito específica, de modo a cancelar justamente a contribuição não unitária dada pela parte longitudinal do campo amigo. Então eles são essenciais para você conseguir unitariedade dentro da sua teoria. Tá certo? João, quando você faz abeliano, também aparece recurso. Podem aparecer. Né? Só que, o que acontece no caso abeliano? Né? A transformação de calibre é assim, né? Não é isso? Então, essa também é a transformação infinitesimal. Tá certo? Mas quando você vai fazer aquele mesmo raciocínio da transformação infinitesimal, você termina com o teu df dami, né? É igual a delta de x menos y, né? E ao invés de aqui aparecer a derivada covariante, aqui aparece a derivada comum. Isso vai se refletir, né, no dmi desse cara aqui, e não no dmi covariante. O resultado é que o teu operador de Fourier-Popov não envolve o campo amigo. Se ele não envolve o campo amigo, você pode usar o truque dos ghosts, né? Aqui vai aparecer o derrom de mi só. Então isso aqui é completamente desacoplado do resto. E aí, acabou, morreu o assunto. Você não tem como contar essa norma negativa? Você botou o termo de fixação de calibre que resolve o problema para você, em princípio. Ele projeta só no setor transversal. No F, né? Aonde? Ele projeta o F no setor transversal, né? Não. De calibre. Ele te dá um propagador transversal, que só propaga modos transversais. Mas aí você não continua tendo a norma negativa no ghost? Sempre tem que contar. Na verdade, eu nunca pensei nisso. Tem razão. Deixa eu pensar um pouquinho. Os ghosts desacoplam e provavelmente o que acontece, mas eu vou falar provavelmente, não sei garantir isso para você. Provavelmente o que acontece é que a parte longitudinal também desacopla, entende? Ela está presente, mas ela é projetada para fora. Peraí, a parte longitudinal. Ela é projetada não, ela não interage com o resto da sua teoria, os restos férreos da sua teoria. Do ghost. Não, o ghost não. O ghost desacopla porque o ghost não está. O ghost é isso. Essa é a barra de Ebieta. Ok. Essa é a observação que você fez com a qual eu concordo. Né? A sua observação é: se o ghost desacopla, como é que ele vai resolver o problema da parte longitudinal? Né? Meu palpite, e aí eu tenho que confirmar meu palpite, é que a parte longitudinal também desacopla, uma vez que você coloque um termo de fixação de calibre ali. Essa parte longitudinal não vai ser relevante. O F2 só envolve a parte transversa. O F2 mais dela, né? Ao quadrado. Esse cara aqui só envolve a parte transversa do campo de calibre.
Só envolve a parte transversa? Não, esse cara envolve todo mundo. Porque isso aqui, vou pegar uma coisa assim, né? Mas aqui tem também a parte longitudinal. Não é isso? Você não está forçando, a ideia de botar a fixação de calibre não é forçar a parte longitudinal a se anular? Não. Ah, tá. Ao contrário. Tá. Isso aqui sozinho, ele dá Lambertiano Atamini, né? Dá Lambertiano Atamini menos demi, né? Esse cara é esse. Quando você bota esse cara, se você botar com coeficiente 1, por exemplo, o que você faz é tirar esse camarada daqui. Mas ainda estão aqui as 4 componentes do amigo. Tá certo? Você submetido à condição que demi amigo é igual a zero. Tá certo? Está implícito aqui na presença desse termo. Esse cara aqui, em princípio, envolve de maneira desacoplada todas as componentes do amigo. Então, se dependesse só desse, a parte longitudinal estava desacoplada. Você teria um cara assim, vamos supor que você associa a sua parte longitudinal para o seu A0. Então, A0 da Lambertiano A0 é uma exponencial de integral disso que você pode tirar, nada na sua integral vai depender disso. Ou nada dependeria se sua integral fosse só de F2 mais dA ao quadrado. No entanto, tem um problema. O problema é que é o psi barra I, gama mi, ami, psi. Tá certo? Que é o termo de interação entre psi barra e psi. Se você quiser um J mi, ami. Né? O interessante aqui é o seguinte, é que se você fizer uma transformação de calibre no psi e você tiver invariância de calibre no psi, você pode zerar o acoplamento do psi com a parte longitudinal. Você pode gauge away a parte longitudinal. De modo que a única coisa que vai sobrar é o acoplamento com a parte transversal. Então, nesse caso, é um teorema a ser demonstrado com rigor no futuro, mas eu estou dando um raciocínio que eu acho que vai acontecer. A parte longitudinal, representada pelo pedaço que está por aqui, desacopla da sua integral totalmente também. Aí você está com tudo resolvido. Esse é o raciocínio do ponto de vista integral funcional. Do ponto de vista operatorial é diferente. Aí você tem que impor essa condição de calibre no espaço de Hilbert, definir os estados físicos, como os estados físicos estão aniquilados por uma condição de calibre. É outra história, outro papo. Mas ninguém fala em Gauss. Do ponto de vista operatorial, ninguém fala em Gauss. É canônico, né, vamos dizer assim. A pergunta é como é que eu resolvo esse problema na integral funcional? Meu palpite, que eu estou dando um highlight aqui mais ou menos, é que a parte longitudinal vai desacoplar porque você é capaz de fazer uma transformação de Gauss e desacoplar a parte longitudinal do acoplamento atmosférico. Por que eu sei disso? Porque eu trabalho com teorias anômalas. Né? Nas teorias anômalas, você desacopla sim a parte longitudinal, você pode fazer isso, mas você tem um preço a pagar, você tem uma merda do jacobiano. Sobra uma anomalia para você. Entende? E aí essa coisa não anda tão fácil assim. Entende? Mas nessa teoria, na eletrodinâmica normal, a coisa anda assim, sim. Né? Então, o meu palpite é que, embora os ghosts desacoplem, a parte longitudinal também desacopla. Tá? O meu palpite é reforçado pelo seguinte. Você tem divergências infravermelhas, né, na QED também. Tá? Um dos jeitos de tratar divergências infravermelhas é colocar uma pequena massa, né, para o seu campo de calibre. No final você pode mostrar que você tem uma singularidade do limite em que essa massa vai para zero, mas que essa singularidade fatoriza. Ela fatora na matriz S. Né?
Então você pode cancelar essa singularidade com fator de normalização e não tem divergência infravermelha na QED. Portanto, você tem ferros massivos. Né? A mesma prova na QCD não é possível. A divergência infravermelha é um problema tremendo, né? Na QCD, ainda desafiando quem estiver interessado. Mostre que a QCD não tem divergências infravermelhas. Trate as divergências infravermelhas da QCD. E por que você espera que a QCD tenha divergência infravermelha? Porque ela tem partículas sem massa, grumos. Assim como a QED tem partículas sem massa, fótons. Né? Partículas sem massa são capazes de produzir divergências infravermelhas. Esse é o problema. Né? Então, se você. A fatorização das divergências infravermelhas, para mim, está muito próxima da fatorização da parte longitudinal dos campos de calibre. Tudo isso é teorema, ainda tem que ser mostrado. Tá certo? Mas é uma boa pergunta, é uma pergunta que eu não tinha pensado nela. Estou pensando agora em voz alta aqui, junto com vocês. Bom, resultado líquido, então, da história, né? É isso que está aqui, ó. Onde esse termo aqui é esse termo aqui, tá certo? E isso aí é o que nós podemos chamar de ação quântica da QCD. Né? A gente obteve esses outros termos por argumentos quânticos. Né? Mas a gente está interessado em quantizar a teoria, então a gente obteve esses casos por argumentos quânticos. A essa lagrangiana que está aqui agora, você pode acrescentar, né, os termos de fontes. Né? Aí, na atuação da QCD quântica, né, vai virar essa ação aqui, S mais integral D4x. Se quiser, você bota si barra si mais si barra si mais j mi a mais zeta a barra θ a mais θ barra a zeta a. A gente coloca fontes para os fantasmas também. Por quê? Né? Porque os fantasmas, eles têm um termo aqui que vai gerar um propagador de fantasmas, que é um termo quadrático, mas eles também têm um termo cúbico, que vai gerar interação dos fantasmas com os campos de calibre. Os campos de calibre, por sua vez, interagem com os férmions, então os fantasmas também interagem com os férmions através do campo de calibre. Tá certo? Então, para você tirar esse cara da integral funcional, como um termo de interação, como um termo cúbico, você precisa ter fontes para todos os campos que estão ali. Agora, as suas funções de correlação, suas funções de Green, no final, as que você está realmente interessado são funções de Green envolvendo psi, psi-bar e ami, não envolvendo os fantasmas como campos externos, como partículas externas. Esses fantasmas são caras que a gente só quer que circulem dentro de loops de diagramas de Feynman e nunca fora dos diagramas de Feynman. Eles não são partículas de verdade. Eu que enfiei elas ali. Podia não ter enfiado. Né? Podia ter calculado aquele determinante se eu fosse macho. Né? Podia ter calculado a porra do determinante e acabou. Não tinha fantasma nenhum, ninguém estava falando de nada disso. Não, eu resolvi.